Capítulo 35. Atlas. Você não é rico? Pergunta Brad. Não pode contratar um pessoal para fazer isso por você? Eu tenho 2 restaurantes, estou longe de ser rico. E por que eu contrataria alguém se tenho vocês 2? Pelo menos não vamos subir nenhuma escada, observa Theo. Aprenda com seu filho, Brad. Veja o lado positivo. Não temos muito o que levar. Lili não precisou de muitas das suas coisas, pois minha casa já está mobiliada. Então dou a maior parte a um abrigo para vítimas de violência doméstica da região. Acho que à tarde seu apartamento já estará completamente vazio. Brad é a única pessoa que conheço que tem uma picape. Então ele e Theo estão nos ajudando a levar as coisas que não couberam em nossos carros. O berço de Emerson, a televisão da sala de estar de Lili, alguns quadros que estavam pendurados nas paredes. Josh deu sorte, ele está no treino de beisebol, então não precisou ajudar com a mudança. Fiquei surpreso quando cheguei em casa alguns meses atrás e ele me contou que tinha se inscrito para participar dos testes para o time. Ele entrou e tem se dedicado bastante. Lili e eu não perdemos nenhum jogo. Mandei a programação dos jogos para a mãe dele, mas até agora ela não compareceu a nenhum. Ela só foi uma vez para os nossos jantares de terça. Estava torcendo para que ela quisesse se envolver mais, mas não me surpreende o fato de ela não querer. Também duvido que Josh esteja surpreso. Não prestamos muita atenção ao que não está dando certo em nossa vida. Prestamos atenção ao que está dando certo e temos muito que agradecer. As 2 principais coisas são: consegui obter a guarda dele, e Lili e Emerson estão vindo morar com a gente. Engraçado como a vida pode mudar drasticamente em um piscar de olhos. O Atlas do ano passado não saberia o que pensar do Atlas deste ano. Lili está começando a subir a escada quando chego à base dela. Ela sorri e me dá um beijo ao passar. Depois sobe o restante dos degraus correndo. Theo balança a cabeça. Ainda não consigo acreditar que você chegou tão longe com ela. Ele ergue a caixa com o joelho e pressiona as costas na porta do prédio para abri-la. Ele a segura para Brad e para mim, mas paro quando chegamos ao estacionamento. Tem um carro parecido com o de Riley parado a algumas vagas de distância da picape de Brad. Sou tomada por uma sensação de apreensão. Não interagi com Riley nenhuma vez desde o dia em que ele tentou brigar comigo no meu restaurante, mas isso já tem meses. Não faço ideia do quanto ele aceitou a ideia de Lili e eu, mas pelo olhar que lança na minha direção, não parece ter aceitado muito. Tem mais alguém com ele. Um homem sai do banco do passageiro. Pelo que Lili me contou, deve ser o cunhado de Riley. Eu conheci a mãe de Lili e conheci a Lisa e Hailey, mas não Marshall. Vou até a picape de Brad e coloco nela a caixa que estou carregando, mas sem tirar os olhos do carro de Riley. Theo e Brad entram no prédio de novo, alheios à presença dele. Marshall tira Emerson do banco de trás e fecha a porta. Riley continua no carro, enquanto Marshall vem com Emerson na minha direção. Ele estende a mão. Oi, Atlas, não é? Sou Marshall. Aperto sua mão. Isso, é um prazer conhecê-lo. Ele assente, mas quando Emerson me vê, Marshall precisa segurá-la com mais força, pois ela se joga em cima de mim, dou um passo à frente e a pego. Oi, Amy, você se divertiu hoje? Marshall me observa com ela por um instante depois diz. Tome cuidado. Ela vomitou em Riley 2 vezes hoje. Ela não está se sentindo bem? Está, mas passou o dia inteiro com a gente. As 2 meninas comeram açúcar no café da manhã e no lanche, e também no almoço e no segundo lanche. Ele acena a mão. Lili e Issa estão acostumadas com isso. Emerson ergue o braço e tira os óculos escuros do meu rosto. Tenta colocá-los no próprio rosto, mas eles ficam tortos, então ajudo a ajustá-los até ficarem na posição certa. Ela sorri para mim e eu sorrio de volta. Marshall olha para o carro onde o Riley está e depois para mim. Desculpe por ele não querer sair. Isso tudo ainda é um pouco estranho para Riley, ela ir morar com você. Quando Marshall diz ela, não está se referindo a Lili. Está olhando para Emerson. Assinto compreensivamente, pois eu realmente entendo. Tudo bem, imagino que não deva ser fácil mesmo. Marshall bagunça o cabelo de Amy e diz, vou me mandar para que vocês possam terminar a mudança. Foi um prazer finalmente te conhecer. Digo mesmo, respondo, e estou sendo sincero. Marshall parece o tipo de pessoa de quem eu poderia ser amigo se as circunstâncias fossem outras.
Ele se vira para voltar até o carro de Lili, mas para e me olha de novo antes de se afastar. Obrigado, diz. Lili é muito importante para minha esposa. Então, é isso. Obrigada por fazê-la feliz. Ela merece. Assim que Marshall diz isso, ele balança a cabeça e ergue as mãos dando um passo para trás. Agora eu vou mesmo, antes que a situação fique muito constrangedora. Ele segue para o carro de Riley, mas eu meio que queria que ele não tivesse se afastado tão depressa. Também teria lhe agradecido, sei o quanto o apoio dele significou para Lili. Marshall fecha a porta do passageiro e Riley dá a partida e vai embora. Olho para Amy, que agora está mordendo meus óculos. Quer ir dar um oi para a mamãe? Começo a andar na direção do prédio, mas paro quando vejo Lili encostada na porta da escada. Assim que me vê, ela se vira e enxuga os olhos rapidamente. Não sei por que está chorando, mas ando mais devagar para que ela possa limpar as lágrimas antes de cumprimentar a filha. E, de fato, vários segundos depois, ela se vira com um sorrisão e pega Amy dos meus braços. Você se divertiu com o papai hoje? Pergunta pouco antes de sufocar a menina com vários beijos. Quando me olha, encaro-a curioso, perguntando-me por que eu estaria chorando. Lili gesticula na direção do estacionamento, onde o carro de Riley estava alguns momentos antes. Foi um momento importante, revela. Quer dizer, sei que Marshall estava com ele, mas o fato de que Riley sentiu que podia deixá-la com você. Ela está começando a lacrimejar de novo, o que a faz suspirar e revirar os olhos devido à própria reação. É bom saber que os homens da minha vida conseguem pelo menos fingir se dar bem por causa de Amy. Sendo honesto, também acho isso bom. E que bom que ela estava lá em cima quando eles chegaram. Sei que Riley estava no carro quando Marshall trouxe Amy, mas foi um passo na direção certa. Talvez Riley e eu estivéssemos precisando de uma interação assim tanto quanto Lili. Acabamos de provar que a cooperação é possível, mesmo que magoe. Enxuga a bochecha molhada de Lili e depois lhe dou um beijo rápido. Eu te amo. Coloco a mão na cintura de Lili e a levo para a direção da escada. Mais uma viagem e aí você terá que me aturar para sempre. Lili ri. Não vejo a hora de te aturar para sempre. Capítulo 36. Lili. Estou encolhida no sofá de Atlas, exausta da mudança. No nosso sofá. Ainda preciso me acostumar. Pedi para Theo e Josh me ajudarem a desempacotar o resto das minhas coisas e das coisas de Emerson, pois Atlas trabalha até tarde esta noite. Eu acordo cedo e ele chega tarde, mas é incrível que agora teremos mais um do outro, mesmo que seja só de passagem, e temos os domingos juntos. Mas hoje é sexta e amanhã é sábado, os 2 dias mais ocupados de Atlas. Então estou entretendo Josh e Theo até minha mãe voltar com Emerson. Nós 3 estamos assistindo a Procurando Nemo, que já está quase no fim. Sinceramente, não achei que eles fossem aguentar ver tudo, pois estão na idade em que os pré-adolescentes tendem a fugir dos desenhos da Disney. Mas estou aprendendo que a geração Z é uma espécie diferente. Quanto mais tempo passo com esses dois, mais acho que eles se distinguem de todas as gerações que os antecederam. São menos suscetíveis à pressão dos outros e apoiam mais a individualidade. Tenho um pouquinho de inveja deles. Josh se levanta quando os créditos começam a subir na tela. Gostou? Ele dá de ombro. Foi bem engraçado, considerando que começou com um massacre brutal de todo aquele caviar. Josh leva o saco vazio de pipoca para a cozinha, mas Theo ainda está encarando a televisão. Ele balança a cabeça devagar. Ainda não superei a descrição de Josh do início de filme. Eu não entendi, Theo comenta. O comentário sobre o caviar. Ele olha da televisão para mim. Não entendi porque Atlas te disse aquilo de finalmente chegar à costa. Não foi nenhuma frase do filme? Ele me disse que foi por causa de Procurando Nemo. Passei o filme inteiro esperando alguém falar essa frase. Tenho certeza de que terei de me acostumar a muitas coisas agora que moro com Atlas, mas o fato de que ele conversa com esse menino sobre o nosso relacionamento provavelmente vai ser uma das coisas das quais nunca vou me acostumar. A confusão nos olhos de Theo desaparece de repente. É porque quando a vida fica difícil, eles continuam a nadar. Então Atlas estava dizendo que a vida não vai mais. Saquei. Sua mente ainda está a 1000 por hora atrás de seus olhos. Ele começa a balançar a cabeça enquanto se levanta do chão. Ainda acho que foi brega, murmura. Seu celular vibra na hora em que ele fica de pé. Preciso ir, meu pai chegou.
Josh volta para a sala de estar. Não vai dormir aqui? Hoje não posso. Tenho uma coisa para fazer amanhã de manhã. Também quero fazer uma coisa amanhã, diz Josh. Theo está se calçando e hesita. Não sei. Aonde você vai? Os olhos de Theo se voltam para mim rapidamente, depois para Josh de novo. Há uma parada, diz ele baixinho, mas também como se fosse um alerta. Uma parada? Josh inclina a cabeça. Por que está todo estranho? Que tipo de parada vai ser? Uma parada LGBTQIA+? Theo engole em seco, como se talvez ele e Josh não tivessem conversado sobre isso. Então fico nervosa por ele. Mas depois do tempo que passei com Josh nos últimos meses, sei que ele valoriza sua amizade com Theo. Josh pega os sapatos, senta-se do meu lado no sofá e começa a calçá-los. O que você quer dizer? Que não posso ir porque gosto de meninas? Theo transfere o peso do corpo para o outro pé. Você pode ir. É que eu não sabia se você sabia. Josh revira os olhos. Dá para conhecer muito bem uma pessoa pelas preferências delas de mangá, Theo. Não sou burro, cacete. Josh, sussurro. Foi mal. Ele pega um casaco no armário. Posso dormir na casa do Theo hoje? O jeito casual de Josh nesse momento monumental entre os dois me lembra muito Atlas. Josh atencioso. No entanto, eu fico um pouco perdida com sua pergunta sobre ir para a casa do Theo. Meus olhos se arregalam um pouco, moro aqui há apenas 4 dias. Josh nunca me pediu permissão para nada antes, e Atlas e eu não falamos ainda sobre essas coisas. Sim, claro, mas avise ao seu irmão onde você está. Não acho que Atlas vá se incomodar. Agora que moramos juntos, vamos ter que lidar com as coisas de Josh e Emerson dessa maneira. Quem cuida de quem, quando, como, é empolgante. Gosto de ir descobrindo a vida com Atlas. Minha mãe ainda não voltou com Emerson, então depois que Josh e Theo saem, a casa fica quieta e vazia pela primeira vez desde que nos mudamos para cá. Nunca fiquei sozinha aqui antes. Aproveito esse momento para andar pelos cômodos, olhando o que tem nos armários e me familiarizando com minha nova casa. Minha nova casa. Que divertido dizer isso. Vou para os fundos e me sento numa cadeira no deck, olhando o quintal. É o quintal perfeito para uma horta. É quase impossível achar algo assim tão no meio da cidade. É como se Atlas tivesse procurado especificamente uma casa com o espaço perfeito para uma horta, para o caso de eu reaparecer em sua vida. Sei que não foi por isso que ele a escolheu, mas é engraçado pensar que seu motivo foi esse. Meu telefone toca e me sobressalta. É Atlas retornando uma chamada minha pelo FaceTime. Oi? O que está fazendo? Escolhendo uma área para minha horta. Josh quis ir dormir na casa do Theo, então deixei que ele fosse. Espero que não tenha problema. Nenhum problema. Eles chegaram a te ajudar? Sim, resolvemos quase tudo. Atlas parece aliviado. Passo a mão na lateral do rosto, como se estivesse relaxando. Parece ter sido um dia agitado, mas Atlas disfarça com um sorriso. Cadê Emerson? Minha mãe está voltando com ela. Ele se suspira como se estivesse triste por não poder vê-la. Estou começando a ficar com saudade de Amy, revela. Suas palavras saem tão baixo e rápido que é como se ele tivesse um pouco de medo de admitir que está começando a amar minha filha. Mas eu as ouvi e vou guardá-las como todas as outras coisas meigas que ele já me disse. Volto daqui umas 3 horas. Vai estar acordada? Se eu não estiver, você sabe o que fazer. Atlas balança um pouco a cabeça e o canto da sua boca se ergue. Eu te amo, daqui a pouco estou em casa. Também te amo. Assim que encerramos a chamada, ouço a voz doce de Emerson, então me viro de imediato. Minha mãe está parada na porta com Emerson no colo. Ela sorri como se tivesse ouvido parte da conversa. Eu me levanto para pegar Emerson, que se agarra em mim. Acho que a noite vai ser tranquila. Quando ela fica mais grudada assim, significa que já está pronta para dormir. Gesticulo para que minha mãe se sente ao meu lado. Que gracinha de lugar, elogia. É a primeira vez dela aqui. Eu até lhe mostraria mais a casa, mas Emerson já está esfregando o rosto no meu peito, tentando lutar contra o cansaço. Quero ver se ela dorme antes de eu me levantar. Que lugar esplêndido para uma horta, diz minha mãe. Acha que ele escolheu este lugar de propósito, na esperança de que você voltasse para a vida dele? Dou de ombros. Eu já me perguntei isso, mas não quis presumir nada. Paro, então me viro e olho para ela depois que assimilo melhor sua pergunta. Voltar para a vida dele? Nunca contei a ela que Atlas era um amigo da época do Mine, simplesmente presumi que ela não se lembrava dele. Presumi que ela não fazia ideia de que Atlas na minha vida agora era alguém do meu passado. Ela percebe a surpresa no meu rosto e diz, é um nome incomum, Lili, eu me lembro dele.
Sorrio, mas também estou confusa, sem saber porque ela nunca mencionou isso antes. Faz mais de 6 meses que estamos namorando e ela já encontrou algumas vezes. Porém, acho que eu não deveria estar surpresa. Sempre foi um pouco difícil fazer minha mãe se abrir mais. Dá para entender. Ela passou anos com um homem que calava sua voz, então tenho certeza de que é difícil reaprender a usá-la. Por que não disse nada? Pergunto. Ela dá de ombros. Imaginei que você mencionaria o assunto se quisesse que eu soubesse. Eu queria, mas não queria que você se sentisse constrangida com Atlas, devido ao que meu pai fez com ele. Ela desvia o olhar e seus olhos percorrem o quintal. Ela passa um instante em silêncio. Nunca te contei, mas falei com Atlas uma vez. Mais ou menos. Voltei cedo do trabalho e vocês estavam dormindo no sofá. Imagina o meu susto, diz ela rindo. Eu te achava tão doce e inocente, lá estava você, no sofá da minha sala, dormindo com um garoto qualquer. Estava prestes a gritar com vocês, mas quando ele acordou parecia tão assustado. Parando para pensar, não parecia ser medo de mim, na verdade. Ele parecia estar com mais medo da possibilidade de te perder. Enfim, ele saiu bem apressado. Então fui atrás dele porque queria ameaçá-lo e dizê-lo para ele nunca mais voltar. Mas ele fez uma coisa tão estranha, Lili. O que ele fez? Sinto o coração na garganta. Atlas me abraçou. Responde com um sorriso se insinuando na voz. Fico de queixo caído. Ele te abraçou? Você o pegou no flagra com sua filha e ele te abraçou? Ela assente. Foi. E foi um abraço solitário. Como se ele sentisse uma tristeza genuína por mim. E percebi isso em seu abraço. Como se estivesse me incentivando ou me consolando. E depois ele apenas foi embora. Nunca tive a oportunidade de gritar com ele por estar na minha casa com você sem supervisão. Talvez tenha sido um plano dele, uma tática de manipulação, não sei. Balanço a cabeça. Não foi tática. Atlas atencioso. Eu sabia que você estava se encontrando com ele. E sabia que você o estava escondendo do seu pai e não de mim. Então não levei para o lado pessoal. Nunca interferi porque achava bom ver que você tinha alguém, Lili. Ela gesticula na direção da casa atrás da gente. E agora veja só. Você o tem para sempre. Esta história me faz apertar Emerson um pouquinho mais. Fico feliz de saber que tem um homem na sua vida que dá abraços intensos como aquele, diz minha mãe. E olha que não é só abraço bom que Atlas sabe dar. Digo sério. Minha mãe ri. Lili, ela se levanta. Depois dessa, vou para casa. Fico rindo sozinho enquanto ela vai embora. Depois, uso a mão livre para mandar uma mensagem para Atlas. Eu te amo tanto, seu idiota. Capítulo 37. Atlas. Vai mesmo fazer isso? Pergunta Theo. Estou na frente de um espelho ajeitando a gravata. Theo está sentado no sofá tentando me convencer a deixá-lo ler meus votos antes do casamento. Não vou ler os votos para você. Você vai a passar vergonha, provoca. Não vou. Eles estão bons. Atlas, para com isso. Estou tentando te ajudar. Do jeito que você é, provavelmente vai concluir com algo do tipo. Só mais uma coisinha. Quer ser minha peixinha? Rio, não sei como ele ainda consegue inventar mais dessas rimas depois de 2 anos. Você fica praticando seus insultos no meio da noite, é? Não, eles surgem naturalmente. Alguém bate a porta e a abre um pouco. 5 minutos. Dou uma olhada no espelho antes de me virar para Theo. Cadê o Josh? Preciso confirmar se ele está pronto. Eu não deveria te contar. Inclino a cabeça para o lado. Cadê ele, Theo? Da última vez que o vi, ele estava no jardim com a língua na garganta de alguma garota. Você vai virar vovô em breve. Sou irmão dele, eu seria tio, não avô. Olho pela janela, mas o jardim está vazio. Vá atrás dele, por favor. Josh e eu somos muito parecidos, mas ele é um pouco mais confiante com as garotas do que eu na sua idade. Ele acabou de completar 15 anos e até agora essa é a idade de que menos gostei. Tenho certeza de que vou envelhecer uma década inteira no próximo ano, quando ele tiver idade para dirigir. Tenho que pensar em outra coisa, já estou ficando nervoso. Talvez Theo tenha razão. Eu devesse dar outra olhada nos meus votos para conferir se não tem nada que eu queira mudar ou acrescentar. Tiro a folha do papel e a desdobro. Depois pego uma caneta caso eu queira fazer alguma mudança de última hora. Querida Lili, estou acostumada a escrever cartas para você que ninguém mais vai ler. E talvez seja por isso que tive dificuldade quando comecei a escrever esses votos. Achei um pouco assustadora a ideia de lê-los para você em voz alta na frente de outras pessoas. Mas votos não se fazem em particular.
O propósito dos votos é fazer uma promessa intencional que é testemunhada seja por Deus ou pelos amigos e familiares. Imagino, porém, que as pessoas se perguntem, ou pelo menos eu me perguntei, por que os votos em público são necessários? Não pude deixar de pensar no que deve ter acontecido no passado para criar essa necessidade de um amor ser testemunhado. Será que isso significa que em algum momento uma promessa foi descumprida? Um coração foi partido? Quando realmente paramos para pensar no motivo de os votos existirem, ficamos decepcionados. Se acreditássemos que todos vão cumprir a palavra, os votos não seriam necessários. As pessoas se apaixonariam e continuariam apaixonadas fielmente para todo sempre e ponto final. Mas é justamente essa a questão. Imagino, somos pessoas. Somos humanos e às vezes as pessoas nos decepcionam. Perceber isso fez meus pensamentos tomarem outro rumo enquanto escrevia esses votos. Comecei a me perguntar, se as pessoas costumam ser tão decepcionantes e raramente são bem-sucedidas no amor, o que podemos fazer para garantir que o nosso amor vai durar? Se metade dos casamentos termina em divórcio, isso significa que metade dos votos acabaram sendo descumpridos. Como assegurar que não seremos um dos casais que entram para essa estatística? Infelizmente, Lili, não podemos fazer isso. Podemos ter esperança, mas não podemos garantir que as palavras que dissemos um para os outros aqui hoje não terminarão na pasta de um advogado especializado em divórcios daqui a alguns anos. Desculpe, percebo que esses votos estão dando a impressão de que o casamento é um ciclo extremamente melancólico que só tem final feliz na metade das vezes. Mas, para alguém como eu, isso é meio que incrível. Metade das vezes, 50% de chance, 1 a cada 2 casamentos. Quando eu era adolescente, se alguém tivesse me dito que eu teria 50% de chance de passar a vida inteira com você, eu teria me sentido o cara mais sortudo do mundo. Se alguém tivesse me dito que eu teria 50% de chance de ser amado por você, eu teria me perguntado o que diabos eu fiz para ter tamanha sorte. Se alguém tivesse me dito que um dia nós casaríamos e que eu teria a oportunidade de dar a lua de mel dos sonhos na Europa e que nosso casamento teria 50% de chance de dar certo, eu teria perguntado na mesma hora que tamanho de anel você usa para que pudéssemos dar o primeiro passo. Talvez a ideia de que o fim do amor é uma coisa negativa seja apenas uma questão de perspectiva, pois para mim a ideia de um amor acabou significa que em um dado momento o amor existiu. E houve um momento na minha vida, antes de você, em que nenhum amor chegava até mim. O Atlas adolescente não teria achado ruim a possibilidade de ter o coração partido. Eu tinha inveja de todos aqueles que já tinham amado bastante uma coisa e sentido como é perdê-lo. Antes de você, eu jamais tinha conhecido o amor. Mas aí, você chegou e mudou isso. Não só eu tive a oportunidade de ser a primeira pessoa a se apaixonar por você, mas também pude ficar de coração partido junto com você. E então, milagrosamente, tive a oportunidade de me apaixonar de novo por você desde o começo, 2 vezes numa só vida. Como um homem pode ter tanta sorte? Considerando tudo, o fato de eu ter chegado até aqui, o fato de nós dois termos chegado até aqui, o dia do nosso casamento é francamente muito mais do que sonhei que a vida me daria. Um sussurro, um beijo, um dia, um ano, uma vida inteira. Aceito o que quer que você me dê e prometo que vou apreciar cada segundo que eu tiver a sorte de passar ao seu lado de agora em diante. Assim como eu apreciei cada segundo que já passei com você antes desse momento. Sendo otimista, pode ser que passemos a vida inteira juntos, felizes, até ficarmos velhos e frágeis e eu precisar de um dia inteiro só para conseguir alcançar seus lábios para te dar um beijo de boa noite. Se isso acontecer, prometo que serei imensamente grato pelo amor que nos acompanhou ao longo de nossa vida juntos. Sendo pessimista, pode ser que a gente parta ao coração do outro mais uma vez amanhã. Sei que não vamos fazer isso, mas mesmo que fizéssemos, prometo que até meu último dia de vida serei imensamente grato pelo amor que antecedeu tal sofrimento. Se entrar para aquela estatística faz parte do meu destino, é você que eu quero que faça parte dela comigo. No entanto, certa vez você me disse que sou realista, então é assim que quero encerrar meus votos. No meu coração, eu acredito que nós vamos sair daqui hoje e enfrentar uma jornada cheia de colinas, vales, picos e desfiladeiros. Às vezes você vai precisar que eu segure sua mão enquanto descemos uma colina, e às vezes vou precisar que você me guie enquanto subimos uma montanha.
Mas, a partir deste momento, vamos enfrentar tudo juntos. Somos eu e você, Lili, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, no passado e para sempre. Você é minha pessoa favorita, sempre foi, sempre será. Eu te amo, amo tudo que você é. Atlas. Expiro, com a página tremendo na mão. Estava exatamente como eu queria. Então começo a dobrar o papel quando Josh chega. Ele está com Dari, Brad, Theo e Marshall. Marshall está segurando a porta. Está pronto? Chegou a hora. Assinto, mais do que pronto, mas antes de guardar os votos no bolso, decido fazer um pequeno ajuste. Não mudo nada do que escrevi, mas acrescento uma frase bem no final. PS, só mais uma coisinha. Quer ser minha peixinha?